Estou com uma missão muito grande hoje, né, de falar de bens e dinheiro. Postei até no grupo, algumas pessoas colocou um coração, colocou um amém. Queria falar para vocês que eu estou bastante animado. Amém? Quem está cansado, diga amém. Ixi. A semana foi longa, né? Antes de começar a palavra, eu vou deixar para ofertar depois da mensagem, que eu queria fazer um ato profético com vocês. Amém? Mas eu queria saber se tem alguém que nos visita pela primeira vez. Tem? Ninguém? Não? Então, amém. Vamos para a palavra? Mateus 6, 19 ao 21. Pedir a Daniele para o senhor mesmo pegar meu óculos, por favor. Acho que está na porta do console. A idade vai chegando, né? Não pareço ser assim tão velho, mas os olhos já cansaram. Mateus 6. Eu queria fazer uma introdução do Sermão do Monte, mas aí quando eu fui ver, a introdução era muito grande, e eu falei assim, não, vai ter que ser um culto para dar a introdução do Sermão do Monte. Aí, na realidade era para a gente dar a introdução como o primeiro culto, só que a gente já foi logo nos assuntos, né? E eu acho que dá para a gente terminar depois essa parte do Sermão do Monte com a introdução que está na apostila, né? Os pregadores que estão aqui, você não acha que seria uma boa? Seria, porque eu dei uma lida na introdução, na apostila, gostei muito, né? Tem muita coisa, né? Muita coisa boa, e vai nos ajudar a continuar estudando o Sermão do Monte, vai nos incentivar a estudar o Sermão do Monte, né? Porque o John Stott fala que, olha bem para mim aqui, por favor, que o Sermão do Monte todo mundo gosta, todo mundo ama, todo mundo lê, mas poucos obedecem. Vocês entenderam? Todos amam, todos gostam, todos acham lindo, a bem-aventurança é linda, tudo é lindo, tudo é perfeito no Sermão do Monte, mas poucos obedecem. Então, seria como um incentivo. Amém? Obrigado pelo óculos. Acharam? Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e o ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e roubam. Ajunteis, porém, tesouro nos céus, onde nem a traça nem o ferrugem destrói, onde os ladrões não arrombam e nem roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Feche os olhos. Quantas vezes, né, a gente já leu esse versículo e às vezes a gente olha, e cada vez que a gente lê o Sermão do Monte, sempre Deus dá uma visão, abre nossa visão, a gente consegue ir em outro versículo, em outra parte da Bíblia, e sempre Deus está falando fortemente com a gente, porque o Sermão do Monte é maravilhoso. Então, Senhor, eu te peço que o Senhor fale aqui neste lugar,
O Senhor deixou os ministros, Senhor, que iriam pregar a Tua palavra. Que nada saia de mim, Senhor, que não seja do Teu Espírito, que não seja da Tua palavra, que seja a revelação da Tua palavra. Pai, nos ajude, nos incentiva, me dá unção, me dá graça, mas também dá graça por meus irmãos que estão sentados ouvindo, que eles possam entender, compreender e saber que tudo aquilo que foi ensinado naquele monte veio dos céus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Antes do Sermão do Monte, no capítulo 4, Jesus falou algo no verso 17. E eu fiquei assim, pensativo no que ele falou aqui no 17. Antes do Sermão do Monte. Ele fala assim: desde então começou Jesus a pregar: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. O povo de Israel tinha uma ideia que o Messias ele viria e ele governaria Israel novamente. Ele iria expulsar os romanos, e ali se formar um novo reinado. Eles estavam esperando um rei forte, um rei que iria governar com exército, iria expulsar os romanos. E isso também, da parte dos governantes, eles também, certa parte, eles entenderam isso. E os mestres da lei, os religiosos, eles usando essa oportunidade, e queria matar Jesus, e espalhava mentiras, que ele estava querendo tomar ali Israel, e ser um novo rei, e abrir um novo governo ali, fora de Roma. Só que, na realidade, não foi isso que Jesus veio fazer. Não foi. Na escatologia fala que isso vai acontecer, mas é no final, que ele vai vir como um rei para assumir essa terra. Daniel aqui pregou no domingo à noite, e ele vai vir para guerrear, vai vir para assumir essa terra, vai libertar Israel e vai governar essa terra aqui 1000 anos, que é o milênio, preparando para a grande descida do trono de Deus. Mas a primeira vez que Jesus veio, ele não veio. Então eu queria explicar para vocês que ele não veio para tomar o reinado dos romanos, ele não veio para ser governo físico, no lugar de qualquer pessoa. Então ele veio trazer o reino de Deus. E aí às vezes a gente pergunta assim: o que é o reino de Deus? Aí vocês perguntam: mas pastor, o que isso tem a ver com dinheiro e com bens, Agora a gente chega lá. Aí as pessoas perguntam: mas o que é o reino de Deus? O reino de Deus consiste no domínio, no governo, na soberania de Deus. Então, o reino de Deus é um governo que é governado, por Jesus, por Deus que está no céu. Então, tudo que está aqui na palavra, tudo que está escrito aqui, isso veio do céu. E Jesus está falando assim, que o reino dos céus está próximo. Então, na realidade, ele não vem trazer arma, não vem trazer nada, vem trazer uma palavra. Uma palavra que tocaria nos nossos corações, e essa palavra ela iria transformar os nossos corações.
Essa palavra ela ia convencer, através do Espírito Santo, convencer nós do nosso pecado, né, dos nossos defeitos, e iria nos resgatar para Deus novamente. Então, quando ele fala que, cadê o 17? Que está próximo o reino dos céus, estava ali bem no 17, depois ele termina no 23, o capítulo 4, e aí começa os 5, as bem-aventuranças. E eu percebi assim, algo que realmente o reino dos céus estava chegando, porque era ensinamento que antes não tinha em sinagoga nenhuma, em templo nenhum, em lugar nenhum. E a palavra fala que aquela palavra tocou no coração daquelas pessoas. Porque, o que acontece? Né? Nesses dias de pregação, de Sermão do Monte, a gente acabou conversando muito sobre o Sermão do Monte, e uma coisa que aconteceu muito, aconteceu lá no tempo que Jesus pregou, e também está acontecendo aqui na igreja, é que o Sermão do Monte, ele toca o nosso coração, e isso é maravilhoso, toca o nosso coração, ele mostra, mostra quem a gente é, mostra o nosso erro, mostra que a gente teve a palavra aqui da bem-aventurança, que a Giovana falou, a gente precisa estar falido, para ser um pobre de espírito. E eu fiquei assim muito mexido mesmo com essa palavra. Eu confesso para vocês, eu fiquei muito mexido. Eu falei assim, Senhor, essas palavras são muito fortes. E quanto mais a gente aproxima do Senhor, e a gente percebe que a gente é tão pequeno, tão fraquinho, e a gente tem uma necessidade muito grande da sua graça, do seu amor, que o Senhor segure nas nossas mãos. Então, não era mais uma coisa, foi falado aqui, uma coisa física, mas era uma coisa do coração, coisas que, se eu pensasse, eu já estava errado, se eu fizesse, eu já estava morto. Então, esse sermão do monte, ele tocou muito aos corações dos nossos irmãos antigos, onde Jesus pregou, e esse sermão ele vem falando ao coração da igreja do Senhor nesses 2000 anos que a palavra está sendo pregada. Bom, eu espero que vocês nesses dias, porque está terminando, logo depois vai ter mais um só, acho que eu espero que nesses dias, quem participou do Sermão do Monte, que essa palavra tenha tocado no seu coração, que você tenha transformado mais, tem mudado o seu caráter, tem mudado assim radicalmente mais a sua vida do que já mudou, e que você fique também maravilhado como aquelas pessoas que estavam lá no monte ficaram. Amém? Essa é uma pequena introdução que eu queria falar com vocês, Eu fiquei assim achando muito bom essa parte de falar de bens e dinheiro, porque é uma parte que eu gosto muito. Então vamos falar, Aqui, nesses 3 versos, onde fala de tesouros, está falando de um tesouro na terra, e está falando de um tesouro no céu. Amém? Então vamos lá, vamos ler novamente. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e o ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e roubam. Não ajunteis, porém, tesouros nos céus. Então é o seguinte, Jesus está falando de 2 tesouros,
né? Um da terra e um do céu. Ele está falando para a gente não ajuntar tesouro aqui na terra, mas está falando para a gente ajuntar tesouro nos céus. Bom, John Stott fala que o tesouro da terra, ele é corruptível e inseguro. Amém? Então significa que os tesouros aqui da terra, eles se destroem e eles é inseguro. Vocês já viram uma pessoa que era muito rica e hoje é pobre? Quem conhece? A gente conhece vários, não é verdade? Que tinha muito dinheiro, que tinha muita casa, que tinha muito dinheiro, né? E aí do nada perdeu tudo, né? Por quê? Porque os tesouros aqui da terra, eles não se sustentam, né? Eles são inseguros. De repente tem uma pessoa que está colocando, que aplica na bolsa de valores, né, bilhões, e de repente ela perde tudo. As ações lá caem e aquilo que ela aplicou, ela perdeu tudo. O tesouro do céu, ele é, incorruptível e seguro. Então vamos lá. O tesouro do céu, ele é indestrutível, ele é incorruptível, ele não acaba, ele não se acaba, ele é eterno. As coisas, o tesouro do céu, são eterno, e as coisas do céu são seguros. Amém, igreja? Nessa exposição, tem dois aspectos, um aspecto negativo e um aspecto positivo. O aspecto negativo da parte do tesouro da terra um aspecto negativo, eu coloquei aqui alguns, mas o primeiro que eu queria falar é o amor ao dinheiro. Não aquilo que você possui, mas aquilo que você tem a esperança nele. Eu até falei aqui dias atrás, né? Às vezes a gente tem um dinheiro no banco, vai lá, 10 mil, 20 mil, e a gente fica sempre pensando nesse dinheirinho que está guardado, não é verdade? E a nossa segurança está naquele dinheiro, né? Um menino machuca o dedo e fala assim: se precisar eu tenho um dinheiro lá, não é verdade? É sério, gente, é uma sensação. Eu acho que não é só eu que sinto uma sensação dessa, né? Mas eu acho que todos, né? Se o carro bater, eu tenho um dinheirinho ali para arrumar, né? Então, assim, não é naquilo que você possui, mas naquilo que você tem esperança, né? E deposita a sua esperança e a sua confiança naquilo que você tem, né? Então isso é um ponto negativo, e isso é amar o dinheiro, é você estar seguro no dinheiro. A outra coisa negativa que tem de acumular tesouros na terra é o entesourar as coisas da terra. O que é entesourar? Tudo para você vira ouro, tudo para você é um tesouro, né, que você guarda no seu coração. Você ama o que você faz, ama o seu trabalho, ama tudo. Então você começa assim, e tem algumas coisas que você entesoura mais, porque a palavra está falando assim, que aonde estiver o seu coração, está o seu tesouro. Então você entesoura o seu trabalho, entesoura a sua família, entesoura a sua casa, entesoura, sei lá, tanta coisa, e aquilo fica entesourado no seu coração. E está pedindo para mim beber água. Bom, o problema do entesouro não é possuir,
O problema é o valor que damos a ela. Não é problema de você possuir. Você pode ter um carro, você pode ter uma casa. Mas o problema é você valorizar aquilo de uma forma tão grande que aquilo passa a ser um tesouro para você. O outro problema é os tesouros pessoais. E o que é os tesouros pessoais? Dinheiro, casa, trabalho, família, dons, posições, ministério ou qualquer outra coisa desse tipo. Então nós temos os nossos tesouros pessoais. E quando vira tesouro, o nosso coração está naquilo. Só que assim, às vezes a gente pensa assim, nossa, o rico ele tem dinheiro e ele entesoura o dinheiro dele. Aí você fala, ainda bem que eu não tenho esse problema. Mas acontece que você tem um desejo de ser rico, né? E vira uma busca querendo ser rico, e esse desejo de ser rico entesoura o seu coração. E isso passa a ser o quê? Algo negativo. Porque mesmo você não tendo dinheiro, você ama esse dinheiro. Porque você não tem, mas você tem vontade de tê-lo. Amém, igrejas? Entende isso? Entende? Eu conheço alguns homens que têm sonho de ser rico. Eu já perdi a esperança. Né? E nós temos que perder essa esperança. Porque às vezes isso fica no nosso coração e isso nos atrapalha. Porque às vezes as pessoas elas fazem coisas ilícitas. Porque ela tem desejo de ter, elas olham para o trabalhador e falam, não, trabalhar eu não quero porque vai demorar demais. Vai demorar muito eu chegar no nível que eu quero. Então a pessoa consegue ver algo ilícito, qualquer coisa ilícita, e ela começa a praticar uma coisa ilícita para se tornar o quê? Rica, com muito dinheiro. Então, tanto faz ser pobre, como ser rico, como ter dinheiro, como não ter dinheiro, não muda nada o amor ao dinheiro, não muda nada, mas o que vai mudar é o quê? É o tesouro, é o entesouramento, você não colocar aquilo como um tesouro pessoal para você, e assim serve no dinheiro, na casa, no trabalho, na família, nos dons, na posição, no ministério, em qualquer outra coisa. Amém? E isso é uma parte negativa do entesouramento e uma parte negativa da parte de obter as coisas aqui da terra. Mas vocês reparam que Jesus ele não está falando que a gente não pode ter dinheiro e nem que a gente pode ser rico ou pode ser pobre. Lá não está falando isso. Não está falando isso. O problema é o nosso coração. E aqui foi pregado aqui que o nosso coração é enganoso. Não é verdade? Nosso coração é enganoso. Então, ele está falando que você pode ser rico, que você pode ter dinheiro, mas você não pode entesourar aquilo que você tem. Glória a Deus. Amém. Vamos falar um pouquinho da parte positiva. Em seguida, o Senhor aborda
o lado positivo. Ele diz: mas ajunteis para vós tesouros no céu. Embora ele não explique que tesouro é esse, mas podemos presumir que sejam as coisas que fazemos na terra, cujo efeito dura para a eternidade. Então, pastor, o que seria tesouro dos céus? Né? Será que a gente vai fazer uma campanha para descer um pouco de ouro que tem lá no céu? Né? Ou a gente vai fazer uma campanha para a gente enriquecer? Não, Jesus não está falando sobre esse assunto, não está falando dessa parte. Não está falando para a gente fazer uma campanha de prosperidade e ser abençoado. Mas quando ele fala, ajunteis para vós tesouro no céu. Aquilo que a gente faz, e tudo que a gente faz, isso é colocado no céu. Aí eu te pergunto, o ladrão não vai animar a roubar nada que está lá no céu, porque eles não vai conseguir, e nem a traça vai enferrujar aquilo que a gente está cuidando lá no céu. E isso são as coisas que nós fazemos aqui, e eu vou explicar um pouco na frente, as coisas que nós fazemos aqui com o nosso corpo, com a nossa vida. A palavra fala que nós iremos ao tribunal de Cristo, e será julgado as nossas obras, né? E Ele vai nos dar galardões. Pode ser um sinal desses tesouros que vão ficar lá no céu, que a gente pratica aqui. Assim, obra não tem salvação. A nossa salvação, ela não vem por nós ajuntarmos tesouro lá no céu, porque aí está falando de recompensa, está falando no sentido de, amém, igreja, vocês entendem? Está falando no sentido de galardão, porque a salvação é por meio da fé, isso a gente está cansado de saber, né? Cansado de saber que é por fé. Essa parte da igreja nós já superamos, não é verdade? Mas essa parte financeira, essa parte de dinheiro, ela é difícil, né? Ela é complicada para a gente entender isso, tá? Então, quando nós ajuntamos o tesouro no céu, é aquilo que a gente faz com o quê? Com o nosso corpo, com o nosso trabalho, com aquilo que a gente faz na terra, referente ao reino de Deus, fazer a vontade de Deus, pregar a palavra de Deus, orar, né? Dar esmola, fazer o que for de bom. Glória a Deus. Vamos para frente. Segundo, o lado positivo. Não devemos nos orgulhar, confiar em nossos bens terrenos como fonte de prazer ou segurança, acúmulo de coisas. Eles não devem ser guardados, acumulados ou preservados para o nosso conforto neste mundo. Então, tudo que Deus, agora já está falando no sentido de você receber algo também físico, de prosperidade. E tudo aquilo que você receber aqui na terra, né, tudo que você ganhar aqui na terra, que isso não seja algo de orgulho para você, que isso não seja acumulado ou conservado, que possa trazer somente conforto para você. Porque a palavra aqui está falando que Cristo não está falando que a gente pode ser rico, Cristo não está falando que a gente não pode ter dinheiro. Ele está falando de coisas do coração que a gente não pode ser. A gente não pode ser orgulhoso. A gente não pode querer somente as coisas para nós.
ainda mais nós sendo cristão, sendo conhecedor da palavra de Deus. Glória a Deus. Então não é só para trazer conforto para nós. Devemos nos servir deles para auxiliar a propagação do reino de Deus. Para que serve um homem e uma mulher de Deus que está na igreja, que é servo de Deus? Ele começa a prosperar e começa a ser abençoado. Ele deve servir deles para auxiliar a propagação do reino de Deus. Eu falei algo para Daniele, e eu queria compartilhar isso com vocês. Rola uma certa confiança nesse meio. Quem aqui já não orou, né, de ter uma casa, de ter um carro, de conseguir um trabalho bom, ou até mesmo de ser rico? Mas a palavra de Deus fala que Deus, Ele conhece o nosso interior, Ele conhece nossa vida, e às vezes Ele não nos dá. Ele não nos dá. Não ouve nem a nossa oração, porque a gente não transmite confiança. Porque se Ele nos dá, a primeira coisa que a gente vai fazer é sair da igreja. E Jesus falou assim, que todos se salvem. Então isso, vocês entendem o tanto que é complexo? Então quer dizer, pastor, que Deus precisa confiar em mim para Ele me abençoar? Como é que Ele vai abençoar um servo infiel? Ele só abençoa um servo fiel. Tem algumas parábolas aí do servo fiel, do infiel, né? Então Deus, Ele vai... E uma coisa importante, que eu queria que vocês entendessem: Deus, Ele não muda essa palavra para te abençoar. Então você está fazendo um jejum, oração, e você se encontra numa posição que para te abençoar, a palavra teria que dar uma mudada. Mas aí é difícil mudar essa palavra aqui, porque Deus fala que não tira nenhum tio, nenhuma vírgula. Então, eu pergunto para vocês, olha aqui para mim, eu pergunto para vocês, qual que é mais fácil, mudar a palavra ou a gente mudar? É mais fácil a gente mudar, não é verdade? Quando você vai morar em um condomínio, você adequa as regras daquele condomínio, ou o condomínio tem que adequar as suas regras? Bem, é que eu trabalho em condomínio e a gente vê, né, as pessoas querendo burlar as regras, né? E eu falo, por que veio morar aqui, por que mudou para cá, né? Por que não aluga uma casa e fica sozinho lá, ela faz as suas próprias regras, não é verdade? Mas vem para um condomínio, e condomínio tem a lei, tem as regras, tem um monte de coisas que você precisa cumprir. E também no reino de Deus também existe algumas coisas que você precisa cumprir. Jesus falou assim, eu te darei todas as coisas que vocês pedirem no meu nome, se vocês guardarem os meus mandamentos. Então rola uma confiança. Você vai desviar? Vai deixar de pregar? Vai deixar de orar? Vai deixar de jejuar? Vai deixar de ajudar o irmão? Vai deixar de fazer um monte de coisa que você faz? Vai. Então é melhor você continuar aí pobrezinho mesmo, mas com a alma salva. Que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É verdade ou não é, igreja?
Qual é a outra coisa? Quarto, qual a outra coisa que é usado para Deus nos dar, para Deus nos abençoar? Passamos a usar como ferramenta para a prática da nossa boa obra. Então então eu resumi no 3 e no 4. Para que Deus vai nos dar riqueza? Para auxiliar a propagação do reino de Deus. E a segunda coisa, que possamos usar como ferramenta na prática das boas obras. Amém, igreja? Imagina se Deus vai nos dar dinheiro para a gente ostentar, né? Esse negócio de falar assim, Deus me deu carro, me deu apartamento, agora eu estou com as 5 empresas. Não sei se foi Deus que deu, não. Sei não. Porque você não auxilia na pregação do reino de Deus. Você não usa isso como ferramenta prática nas boas obras. Então, para que o dinheiro? Eu fico pensando, sabe o que é? No lucro do Itaú. Eu fico louco. Acho que esse ano passado eles tiveram 27 bilhões de lucro. Eu falei, mas para que esse homem quer tanto dinheiro, meu Deus, esse dono do Itaú? Né? O Bradesco também chegou lá, quase lá. Então, assim, é muito dinheiro. E assim, não tem um centavo que vai para essas duas coisas. É verdade ou não é? Aí você fala assim, mas por que o ímpio prospera? Porque o cara prospera e eu não prospero. Calma lá, tem um monte de servo de Deus trabalhando no Itaú. É verdade ou não é, igreja? Não é? Ele está prosperando. Está prosperando. Então, eu tenho um conselho. Devemos orar e pedir ao Espírito Santo para transformar o nosso coração, para que possamos investir certo. Amém? Não investir nas coisas negativas que eu falei, mas investir nas coisas positivas. Glória a Deus. Lucas 12. Eu vou ler no celular, eu vou ler rápido. Eu queria que vocês acompanhassem comigo aí, que é um texto maravilhoso. Cadê, meu Deus? Lucas 12. É isso mesmo? Lucas 12. É um trecho grande, mas eu acho que eu consigo ler. Vamos lá, se esse óculos não embaçar. Vocês podem achar? Aí. Eu acho que eu estou na... Deixa eu ver em qual que eu estou aqui para vocês. Também... Eu estou na NVI. Nós temos ainda uns 40 minutos ainda para falar, tá bom? Fica tranquilo. Posso começar? Nós vamos do 13 até o 34. Eu nem preciso fazer comentário desses versículos, porque eles se explica, e é muito fácil. Só que às vezes a gente, né, na igreja é mais fácil para a gente fixar, tá bom? Então vamos lá.
Alguém da multidão lhe disse: Mestre, diz a meu irmão que divida a herança comigo. E respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz e árbitro entre vocês? Então lhe disse: Cuidado, fique de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhe contou esta parábola: a terra de certo homem rico produziu muitos bens, e ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho um armazém na minha colheita. Então disse: já sei, vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei todas as minhas safras e todos os meus bens. Direi a mim mesmo: vocês têm grande quantidade de bens armazenado para muitos anos. Descansa, coma, beba, alegre-se. O 20. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim aconteceu com quem guarda para si riqueza, não é rico mas não é rico para com Deus. Amém, igreja? Entendeu o finalzinho aí? Assim acontece com quem guarda para si riqueza, mas não é rico para Deus. Então seja rico para Deus. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto lhe digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observe os corvos, eles não semeiam, nem colhem e nem armazenam em celeiros. Contudo, Deus os alimenta, e vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer coisa tão pequena, porque se preocupa com o restante. Observe como crescem os lírios, eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu lhe digo que nem Salomão, em todo seu esplendor, vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lança no fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busque ansiosamente o que hão de comer ou beber. Não se preocupe com isso, pois o mundo pagão é o que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe o que vocês precisam delas. Busque, pois, o reino de Deus, essas coisas lhe serão acrescentadas. Não tenha medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhe o reino. Venda o que tem, dê esmola, faça para vocês bolsa que não se gaste com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde o ladrão não chega perto e nem a traça destrói, pois aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Amém, igreja? Glória a Deus. Queria falar de dois equilíbrios. Estou terminando já, tá? Mais uns 40 minutos eu termino. Queria falar de dois equilíbrios. Mas antes de eu falar desses dois equilíbrios, um equilíbrio espiritual e um equilíbrio financeiro. Salmo 73. Só que nós não vamos ler o Salmo 73 inteiro, porque ele é um pouco grande. Então eu vou lendo, vocês vão ouvindo, prestando atenção. Amém? Bem, glória a Deus. Hoje eu estou fazendo vocês ler a Bíblia junto comigo, né? Salmo 73, primeiramente do 1 ao 5. Vamos lá, do 1 ao 5. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios.
fiquei pensando no 27 milhões do Itaú. 27 bilhões do Itaú. Ixi, quase caí, hein, pastor? Eu não tinha nem 1 milhão, ele tinha 27 bilhões de lucro. Ele pagou todos os aluguéis, pagou todos os funcionários, pagou todas as dívidas, e ainda sobrou 27 bilhões. Vamos lá. O 4. Eles não passam por sofrimento, nem têm o corpo saudável e forte. Estão livres do fardo de todos. Não são atingidos por doença, como os outros homens. Olha aí a visão de Asaf. Estão entendendo, igreja? O que Asaf está falando? Amém? Estão ouvindo? Estão entendendo o que ele está falando? Então vamos, agora pula para o 16, porque não dá para ler todos. Pula para o 16. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Então, tem situação, assim, estou servindo a Deus, estou na presença de Deus, mas eu estou passando um problema financeiro muito grande. Aí você olha para o ímpio e fala assim, puxa, o cara ganhou 27 milhões. Aí você fala assim, ele não sente dor, ele não tem doença, ele não tem nada, a grama dele sempre está verde. Já a minha está aqui, mirrada. Murchinha, se pôr um fogo, se riscar um fósforo, ela pega fogo. Aí Asaf fala assim, tentei compreender isso. E achei muito difícil. Eu também tentei compreender isso, mas achei muito difícil. Eu vou falar algo para vocês sinceramente. No começo do meu ministério eu sofri muito com isso, porque era muita pobreza, gente. Era muito pobreza. E os jovens sofrem, os mais velhos sofrem, e a gente fica nessa onda aí de Asaf, né? Olhando para o ímpio prosperando no nosso caminho. E aí a gente tenta entender toda essa confusão e a gente não entende. Vamos ler de novo? Até que 16. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Eu não vou contar testemunho ruim, entendeu? Eu tenho muito testemunho ruim para contar aqui, né? De muita falta, de coisas que faltaram na minha vida, que faltaram até para os meus filhos. Mas eu estou aqui para falar do amor de Deus, para falar da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela nos enriquece. Só da gente estar aqui, a gente já nos enriquece. Vamos seguir? 17. Até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Então quer dizer, ele estava com inveja dos ímpios. Ele estava com inveja dos ímpios, porque os ímpios estavam prosperando no caminho dele. Ele olhava para o cara não tinha dor, não tinha perseguição, né? Antigamente andava nos melhores cavalos, nas melhores roupas, né? Tinha fazenda, tinha muitas coisas. Aí hoje às vezes a gente está andando a pé, né? E vê um cara passando num carrão, né? Todo bonito, todo com cera Cadillac, chega a cera, ela cheira. Aí você fala assim, puxa vida, o cara prosperou no meu caminho. E eu aqui desse jeito, eu aqui nessa situação. Aí você se encontra com o Asaf. Mas aí ele está falando aqui no 17. No 17. Na cabeça dele, ele pensando, ele não entendeu, porque ele achou muito difícil. Mas quando ele entrou no santuário, ele entendeu que as coisas eram diferentes. Quando ele entrou no santuário,
e ele viu a presença de Deus, ele viu que não era bem assim. E aí, o que ele está falando aqui? Que ele viu, cadê meu Deus? Ele viu o destino dos ímpios. Eu preguei aqui sobre a alegria da salvação. Nós temos que estar alegre só de termos a salvação. Nós teríamos que acordar todo dia cedo. Tem uma parte na Bíblia que fala sobre isso, né? A gente teria que acordar todo dia cedo e sair no quarteirão gritando e pulando. A Bíblia fala que como os cabritos, como os bezerros, pulando e gritando e falando: eu sou salvo, eu encontrei a salvação, Jesus me encontrou. E isso deveria ser a nossa alegria. Por quê? Porque o fim daqueles que não têm Jesus no coração é um fim horrível. Então nós temos que estar alegre só por ter a salvação. Então é o quê? É o que Lucas está falando: buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça. É Marcos, né, que fala assim. Lucas fala um pouquinho diferente: buscar o reino de Deus, a sua justiça, que as outras coisas vos serão acrescentadas. E outra coisa, busca o reino de Deus, busca com amor, com fervor. E se tiver alguma coisa na sua vida que vai acrescentar, louva a Deus. Louva a Deus. Porque o mais importante é o quê? É entrar no santuário de Deus e saber que lá está a salvação. É 18. Certamente os pôs em terreno escorregadio e o fez cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomado de pavor. Olha aqui para mim, igreja. Quem não tem Deus é plenamente constituído de pavor. Por quê? Porque não tem onde se apegar. Nós temos os pés de Cristo, nós temos a mão de Cristo. Vocês entendem isso, igreja? O ímpio não tem, aquele que está prosperando no seu caminho não tem aonde se apegar. Porque quando vem algo que o dinheiro não paga, que o dinheiro não compra, o cara entra em pavor. E outra coisa, uma doença, você vai morrer, beleza, mas e aí? Quem é a morte diante de você? Nada. Por quê? Porque você vai morrer com Cristo e vai ressuscitar com Ele. Mas então cadê a esperança do ímpio? Qual é a esperança dele? Puxa, mas aonde eu vou morar? Como vou fazer? Alguém pregou para mim, eu não me converti, agora eu estou aqui e morri. Não, 20. São como um sonho que vai, e quando a gente acorda, te levantares. O 20, são como um sonho que se vai quando a gente acorda. Quando te levares, Senhor, tu o farás desaparecer. 21, quando o meu coração estava amargurado no íntimo e sentia inveja, agi como um insensato e ignorante. A minha atitude para contigo era de um animal irracional. Olha o que Asaf disse. A inveja que ele teve do cara prosperando era uma inveja de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustém. Tu me diriges com o teu conselho
e depois me recebe com honras. A quem tem eu nos céus, senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto. O meu corpo e o meu coração poderá fraquejar, mas Deus é a minha força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu destrói todos os infiéis, mas para mim, bom é estar perto de Deus. E fiz do soberano o Senhor, o meu refúgio, e proclamarei todos os teus feitos. Amém, igreja? Isso eu estou falando é do equilíbrio. Eu não sei, aqui não explica que Asaf estava passando alguma dificuldade financeira. Mas vou te falar uma coisa assim, ó. Às vezes nós temos o espiritual muito alto e nós temos o financeiro muito baixo. Olha para mim. Às vezes nós temos o financeiro muito alto e nós temos o espiritual muito baixo. E o que eu estou pregando aqui nessa noite? É importante que isso seja equilibrado. Seja equilibrado. Seja equilibrado. Que se não sobrar nada, pelo menos feche a conta no final do mês. Amém? Porque uma das causas de separação dos casais é a parte financeira. Tem uma grande a parte financeira é um dos motivos que muitos casais se separam. Você pergunta assim, pastor, você teve problema quando o senhor casou? Financeiramente, problemas tive bastante. Graças a Deus que a Irene não fugiu. Ela permaneceu comigo, né? Mas tem mulher que vai embora, tem homem que vai embora. Fala assim, essa mulher está dando um azar para mim, vou embora. Né? Eu vice-versa. Então eu estou pregando aqui que tenha um equilíbrio e que você lute por esse equilíbrio, né? Porque nós não praticamos o dualismo. O que é dualismo, pastor? Dualismo é o quê? As coisas espirituais elas são boas e as coisas materiais elas não prestam. Não, as coisas materiais elas são boas. Quando você trabalha e você dedica no seu trabalho, você ama o seu trabalho, você também está glorificando a Deus. Vocês entendem isso, igreja? Quando você chega no horário certo, sai no horário certo, quando você dá um testemunho de um bom cristão, você está glorificando a Deus. É essa parte do equilíbrio. Amém? Poupar. Agora é o quarto tópico, tem mais o quinto. Poupar. Queria desafiar vocês a poupar. Arrumar suas contas e guardar um dinheiro. Bom, eu queria que tivesse muita gente aqui, mas não tem, então é vocês que vão ser abençoados. E alguém que está lá em casa ouvindo também vai ser abençoado. Vamos pegar de base Provérbio 21, 20. Só que tem que ser no HTLH. Eu não sei o que significa, mas está aqui. É a versão. Para a gente começar, posso ler? Vocês já acharam aí, Provérbio 21, 20? Posso ler? O homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não, porque gasta tudo o que ganha. Vocês riem, né?
É 21, 20, mas é no HTLLH. Muda aí a versão da Bíblia aí. Na contemporânea aqui fala de um jeito diferente, mas é o mesmo significado. Obrigado, irmã. Então vamos ler de novo, né? Vou até colocar o óculos. Vamos lá. O homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura. Mas o insensato não, porque gasta tudo o que ganha. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer para a gente poupar uma grana, a gente tem que organizar a nossa vida financeira. Eu falo muito aqui na igreja que a gente nem está pedindo oferta, a gente está ensinando o povo a ganhar dinheiro, não é verdade? A primeira coisa que a gente tem que fazer para a gente poupar dinheiro, a gente tem que organizar nossas contas. Tem coisas que está tão complicada que vai levar um ano. Um ano. Tem outros que estão mais organizados, vai levar aí 6 meses. Tipo, quem tem dívida aí bastante no cartão de crédito, né? Primeira coisa que tem que fazer no cartão de crédito é não comprar mais. A primeira coisa, você pega ele, tira ele, olha para ele e fala assim: não vou passar você mais. Eu vou falar o que eu já fiz já com cartão de crédito. Eu já peguei uma tesoura e cortei eles todos. Eu estava devendo uns 3 cartão, tudo enrolado. Aí tudo que eu tinha era para pagar juro, porque era uma bola de neve, né? Que tipo assim, você pagava o mínimo, aí quando chegava depois, chegava um monte. Ou você parcelava. Não, e o pior problema é o seguinte: você parcela os cartão, aquela dívida, né? Porque vem ali na fatura que você pode parcelar em 6, em 12, em 24 vezes. Aí você parcela, libera o crédito para você e você compra de novo. Aí não dá. Não dá. Vou te falar, hoje você não pode mais cortar o cartão, porque se alguém clonar o cartão, a seguradora vai saber vai perguntar se você está com cartão. Então o que você faz? Você vai lá no chip, corta o chip e joga ele no vaso. Fica lá com o número, com o código atrás dele. Porque você precisa, assim, primeira coisa, parar de comprar. E aí você vai pensar de pagar o cartão. Você parando de comprar, já é assim, 30% do pagamento daquele cartão. É sério, é verdade. É verdade. Aí você vai providenciar um meio de pagar aquele cartão. Você vai ter que fazer um esforço para pagar. Tem pessoas que falam assim: deixa 5 anos que vai caducar. Eu vou falar uma coisa para vocês. É uma boa ideia? Não é uma boa ideia. Por quê? Porque cristão não faz isso. Não, seu CPF tem que estar limpo. Seu CPF tem que estar organizado. Você precisa negociar, correr atrás e pagar. Bom, vamos lá. A partir da hora que você paga suas contas, aí você vai começar a poupar. Pastor, mas eu ganho, o que eu ganho já é fechadinho. Tem gente que faz tabela, não é verdade? Água, luz. Então, quando chega assim, sobrou R$2. Não, glória a Deus que sobrou R$2. Eu vou te falar, solta um rojão que sobrou R$2.
Não, o importante é bater assim. Pá, bateu. Agora sobrou R$2, show. Ó, vamos lá. Quanto que é um McDonald's? 2 pessoas, 110, R$120. Pequenininho, o pastor não gosta de McDonald's pequenininho, né? Se der pequenininho, ele apela lá, viu? Tem que levar ele para o terapeuta. Vamos lá, igreja, vamos lá, vamos pedir o raciocínio, vamos lá. Seguinte, pastor, qual o valor que eu preciso começar para poupar? Gente, R$10, tá bom. R$10 por mês. E vou te falar algo para vocês que é muito verdade, muito verdade. Você poupa, e quando você vê o dinheiro lá na sua conta, você passa a gostar de poupar. Você começa a gostar daquela prática. Assim, ó, é só que você precisa praticar. Você precisa praticar. Porque você começa com 10, depois você começa com 100. Também não pode assim, você guarda lá e depois aparece qualquer coisa, você tira. Porque você fez dívida. Aí também não vale. Não, é porque o cara está falando assim, eu vou juntar meu primeiro 1 milhão, né? Não, vamos juntar nosso primeiro R$1.000. É mais fácil. Você juntou 1.000 e fala assim, agora eu quero juntar 5.000. Né? Eu preguei isso aqui já, eu venho pregando isso faz tempo. Teve um irmão aqui que ele foi comprar um apartamento, aí ele comprou. E aí ele me ligou, falou assim, pastor, eu comprei o apartamento. Eu falei, comprou, irmão, que benção. E em quantos 30 anos? Ele falou assim, não, paguei 70%. Aí ele falou assim, graças o seu insistir aí no púlpito. Eu fui guardando. Ele saiu de um apartamento que ele estava alugado, foi para uma casa pequenininha que ele tinha, saiu do aluguel para continuar guardando. E aí ele comprou o apartamento. Bom, o último conselho que eu queria dar é que, sinceramente, organize as suas contas, organize as suas finanças. A gente mora aqui em São Paulo, meus familiares moram tudo em Goiás. É lógico que eu não vou guardar dinheiro para ir num velório, né? Mas assim, morreu meu pai, morreu meu cunhado. E aí a gente fala assim, puxa, agora como é que faz para ir? Né? Aí é onde você tem aquilo que você guardou. Na hora da necessidade, você usa. E quando você tem, você não faz dívida. Não faz dívida. Amém? Espero que eu tenha ajudado vocês. Tá? Que Deus abençoe vocês financeiramente. Eu queria falar para vocês que não é pecado ganhar dinheiro, não é pecado ser rico, não é pecado ter uma casa boa. A única coisa que não pode é entesourar isso no seu coração. Amém?